Olá, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora de língua portuguesa das turmas do 4º ano A e B e do 5º ano A. Mais uma vez estou aqui para dar aquela aula. Não é a aula que eu queria bem dar, não é que eu não quisesse dar aula para vocês, é porque eu gostaria que vocês todos estivessem aqui. Mas como isso não é possível nesse momento, eu estou chegando até vocês através dessa aula. E hoje me deu uma saudade muito grande. E a saudade, sabe de que era? A saudade era de ler para vocês. E eu queria ler um livro para vocês que faz parte do nosso programa, desta unidade, que é o livro O Fantasma Equilibrista. E eu vou ler apenas um trecho para vocês, o trecho inicial deste livro, que eu tenho certeza que muita gente já terminou de ler. Por quê? Porque ele é muito interessante. E diz o seguinte: era uma vez um menino miúdo, cabelinho ralo, sobrancelhas finas, olhinhos bem espertos, que era valente para chuchu. Seu nome era Ricardo, tinha quase 8 anos e o que ele mais gostava na vida era de dinossauro. O Ricardo almoçava falando de dinossauro, jantava falando de dinossauros, dormia falando de dinossauros. Não estando contente e satisfeito, o Ricardo ainda sonhava com dinossauros. O Ricardo era bem corajoso mesmo. Ele não tinha o costume de andar com fantasmas na cabeça. E por causa disso, que nem percebeu, quando de repente um deles resolveu se instalar ali, em cima daquele cabelinho ralo. Fantasmas são assim. Vão chegando, não pede licença nem nada. Ricardo ia com a mãe ao supermercado, jogava bola na rua, videogame, assistia à televisão, colava suas figurinhas no álbum, ouvia seu CD predileto, pensando que tudo estava bem. Tudo bem? Ele não via o fantasma, sentado todo folgadão no topo de sua cabeça. Fantasmas são bons equilibristas. Só foi notar algo errado quando reparou que dentro dele acontecia coisas estranhas. Muito estranhas. O coração batia acelerado, a respiração tinha se tornado difícil, as pernas mal obedeciam ao comando, a boca ficava seca, mas em compensação, as mãos ficavam úmidas. Olha que loucura! Como o Ricardo não conseguia entender o que era isso que estava sentindo e também não queria pedir ajuda, o jeito foi esperar para descobrir sozinho que coisa estranha que andava acontecendo e tirando o seu sossego. Este aqui é Ricardo. E me deu muita saudade hoje de ler para vocês. Como eu falei de início, a nossa aula hoje será sobre advérbios e locuções adverbiais. Na nossa aula anterior, nós estudamos o gênero crônica. Não deixamos para lá, ele vai estar aqui também presente. Eu tenho aqui uma tirinha. Essa tirinha é de Alexandre Becker. E é sobre Armandinho. Armandinho é esse menino aqui, ó, com a carinha um pouco sapeca. Então, vou ler para vocês. Diz assim: filho, hoje no jantar teremos um pato. Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado? Será que Armandinho teve a compreensão do que o pai disse? Pelo último quadrinho aqui, nós podemos observar que Armandinho achou que o pato ia fazer companhia à família. Só que o pai estava querendo dizer que o pato era o jantar. Talvez por ser uma criança pequena, ele não teve a compreensão, a forma, a linguagem que o pai usou para falar sobre o pato. Porque ele, como criança, não achou que o pato seria um prato principal daquele dia para a família.
Então, ele diz aqui, todo animado que quer que o pato, pergunta ao pai se o pato pode sentar do lado dele. Armandinho não compreendeu que o pato seria servido para eles. Eu destaquei aqui da tirinha duas palavras. Hoje, filho, hoje no jantar. Observe, aqui foi uma expressão, aqui uma palavra só. Aqui formou uma frase, aqui nós temos uma palavra solta. Esses dois contextos estão dentro da tirinha. Essa tirinha também não deixa de fugir ao que nós estudamos na aula passada, o gênero textual crônica, que está fazendo aqui uma ponte com a tirinha de Armandinho. Nós vamos aqui agora ver um pouco sobre o conceito, o que vem a ser advérbio, o que é uma locução adverbial. Aqui nós vemos que advérbio, palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação. Quando nós falamos aqui de ação, temos a compreensão que a ação aqui está relacionada com o uso do verbo. Então podemos dizer que o advérbio, ele vai fazer uma modificação no verbo. As circunstâncias em que ocorre a ação, quer dizer que ele vai modificar o verbo. A locução adverbial diz que é o seguinte, quando duas palavras ou mais têm valor de um advérbio. Então, quando duas palavras ou mais, ela vai ter o mesmo valor de um advérbio, ela vai fazer alguma modificação em algumas circunstâncias, ela é chamada de locução adverbial. Retornando à página anterior, nós temos hoje. Então, nós poderíamos dizer que hoje é um advérbio. E hoje no jantar é uma locução adverbial. Por quê? Aqui formou uma expressão com mais de uma palavra. Quando diz aqui, filho, hoje no jantar. Hoje sozinho, ele tem o valor de um advérbio. Quando diz hoje no jantar, tem o valor, está expressando uma locução adverbial. Tanto hoje quanto hoje no jantar modificam uma palavra. E neste caso aqui, teremos, houve a modificação com o advérbio hoje. Então, hoje, advérbio, hoje no jantar, uma locução adverbial. Retornando, o que é um advérbio? Palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação. Locução adverbial, quando duas palavras ou mais têm o valor de um advérbio. Na página 51, eu queria que vocês agora abrissem o livro de vocês, o livro 1, no capítulo 3. Queria que vocês abrissem, fosse até lá na página 51. Eu estou com o meu aberto, vou acompanhar com vocês na página 51. Na página 51 eu destaquei dois trechos que vocês têm aí. O primeiro trecho, se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o sanduíche bem feito com cara de mendiga. Quer dizer que a menina lá da crônica que nós estudamos fica com cara de mendiga. Por que será que ela ficou com cara de mendiga? Eu acho que é porque ela ficou com muita vontade de comer o sanduíche do irmão. O que é que vocês acham? Mas, vamos lá. Nessa expressão eu destaquei fixamente. Quer dizer, quando diz assim, não é simplesmente olhar para o sanduíche do irmão. Ela queria comer o sanduíche do irmão. Então, olhar fixamente modificou o verbo aqui, olhando. Não foi apenas um olhar simplesmente, foi um olhar de querer, foi um olhar maior, foi um olhar mais intenso. Então, fixamente é um advérbio que modificou aqui o verbo olhando. Olhou de uma forma mais profunda. Nessa outra expressão aqui,
Minha mãe estava na sala vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. Então, nessa expressão aqui, a mesma menina lá da história, ela diz que a mãe estava na sala. Então, estava é o verbo. Na sala, uma locução que modificou ao verbo estava. Então, observe que o advérbio e a locução adverbial, quando usada nas expressões, elas irão modificar o verbo. Observe aqui, eu trouxe aqui, nós temos alguns advérbios com noção de tempo. Nós temos ontem, hoje, amanhã, agora, tarde, depois, afinal, logo, nunca, sempre, ainda e jamais. Todas essas palavras, elas expressam tempo. São advérbios que, quando colocados nas frases, eles irão modificar de alguma forma a expressão usada. Advérbios com noção de modo: devagar, fixamente, bem, mal, assim, depressa, devagar, cuidadosamente e tristemente. Então, observe, o modo, esse também são advérbios de modo, que também irão expressar as circunstâncias dentro das expressões às quais eles forem inseridas. Nossa unidade 3, eu queria que vocês observassem, eu só estou retomando aqui, trouxe para observarmos que nós demos início à unidade 3 com essa expressão aqui de cuidado. Que vai dar para o tema aí, ó, da página 52, palavras de cá para lá. Observe aqui eu fatiei aquela tirinha que nós vimos lá no início. Diz aqui, ó, filho, hoje no jantar teremos um pato. Ele pode sentar do meu lado. Agora me deu uma pena de Armandinho aqui, porque é a felicidade dele, achando que o pato ia ter uma cadeira junto dele. Só que, como nós vimos, houve apenas aí. Ele não entendeu a expressão usada pelo pai. Dessa tirinha, eu destaquei 3 expressões aqui. Teremos, nós teremos, verbo. Hoje, no jantar, locução adverbial. A expressão, ó, mais de uma palavra. Uma locução adverbial de tempo, hoje. Hoje é um advérbio de tempo. Porém, como foi acrescentada no jantar, formou-se uma locução adverbial de tempo. E ele aqui. Quem é ele? Ele se dirigiu a quem? Quem poderia ser ele? Nós vemos que quando ele diz, ele pode sentar do meu lado, ele está fazendo referência à primeira tirinha aqui, o pato. Então, nós teremos, verbo, hoje no jantar, locução adverbial com noção de tempo, e ele, que o Armandinho aqui usou para se direcionar, se dirigir ao pato. Na página 53, eu sei que está todo mundo aí acompanhando, eu trouxe o número das páginas para vocês se localizarem melhor, entender onde está querendo chegar essa atividade. Aí vejam só, na página 53 diz assim, sempre vejo rosas pelo caminho. A primeira frase. Observa a segunda frase, vejo rosas pelo caminho. Essas duas frases, elas têm o mesmo significado? Não. Se nós formos observar, a palavra sempre aqui modificou a primeira frase. Por quê? Quando diz aqui sempre, é um advérbio que modificou a forma de ver aqui. Sempre vejo. Quer dizer que se eu for a um determinado lugar, eu sempre vou àquele lugar e sempre vejo rosas pelo caminho. Quando ele diz aqui, vejo rosas pelo caminho, é uma forma breve. Hoje eu passei e vi rosas.
Não é uma coisa que sempre acontece. Então, observe que o advérbio aqui modificou todo o contexto da frase. Retornando o quê? O advérbio, ele vai fazer a modificação na ação daquela frase, ou melhor, no verbo. Observe, mesmo sendo duas frases praticamente iguais, o sempre fez com que essas duas frases apresentassem um contexto diferente. Sempre quer dizer que sempre há rosas naquele caminho. Vejo rosas. Às vezes só, de vez em quando, uma vez ou outra. Mas aqui não, aqui sempre. Então, o sempre, ele modificou o verbo. A questão de ver das duas frases. Houve a modificação por conta da palavra sempre. Observe bem, está lá na página 53. Aqui só retomando o gênero crônica que nós vimos na aula anterior. Crônica, reflexão pessoal sobre o cotidiano. Nós vimos que a crônica é um gênero textual que trabalha o quê? O cotidiano, a vivência diária, o dia a dia das pessoas. Advérbio indica as circunstâncias em que ocorre a ação. Vimos que o advérbios, eles vão fazer o quê? Ele vai modificar a ação dentro daquela frase. E a locução adverbial, duas ou mais palavras com o mesmo valor de um advérbio. Então, vemos que o advérbio e a locução adverbial são bem iguais, com o mesmo sentido. Só que o advérbio é formado com uma palavra apenas. E a locução adverbial, duas ou mais palavras vão expressar aquelas circunstâncias. E nós temos aqui a agenda. Livro de português, páginas 51, 52 e 53. Essas páginas fazem referência ao que nós estudamos hoje, que é o advérbio e a locução adverbial. No caderno de atividades, a página 23. Também nós temos uma atividade direcionada ao blog, uma atividade de leitura. Ler no blog do Colégio A Crônica, A Velhinha Contrabandista, de Sinelau, Ponte Preta. Então, olhe lá, vou estar de olho em vocês, mesmo longe, mas estou aqui, ó, eu adivinho as coisas, então tem que ler mesmo, certo? E eu queria deixar essa última mensagem aqui para vocês. O futuro está nas suas mãos. Nós sabemos que estamos em uma situação, num momento que às vezes nos deixa tristes, mas eu quero que vocês saibam que tudo isso vai passar, porque nada é para sempre, mas o amor que eu sinto por vocês e a saudade é verdadeira e é para sempre. Então, o futuro está nas suas mãos, porque são vocês que vão fazer o amanhã melhor do que o hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.